Pessoal, equações logarítmicas aí. Então vamos resolver algumas equações logarítmicas. Aqui nem equações não, tá, gente? É equações, nós estamos falando de equações. Então como que a gente resolve equações logarítmicas? Olha só, esse caso aqui é a resolução normal do logaritmo, ó, né? A gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, né? Existe sempre a questão da condição de existência. A gente viu inicialmente lá na definição que quando você tem um logaritmo, esse valor que está aqui, que é o logaritmando, ele tem que ser positivo, ou seja, ele tem que ser maior do que zero. E esse valor aqui de baixo, que é a base, tem que ser positivo e diferente de 1. Então, ele tem que ser positivo e diferente de 1. Aqui não é diferente de 0 não, tá, gente? É diferente de 1. Corrigir isso aqui, ó. A diferente de 1. Beleza? Então, nesse caso aqui, para resolver esse exemplo aqui, ó, o logaritmando, que é o 3x mais 1, tem que ser maior do que 0, né? Desenvolvendo isso aqui, você vai chegar que o x tem que ser maior do que menos 1/3, né? A base aqui é 2, ela já é maior do que 0, diferente de 1. Então, beleza. Então, a única condição de existência que a gente tem é essa aqui, ó. Ou seja, a minha resposta tem que atender a isso aqui, beleza? Dito isso, vamos resolver então a nossa equação. Então, copiei o logaritmo aqui. Como que a gente resolve um logaritmo? A gente pega essa base, esse logaritmando, mantém ele aqui, pega esse valor aqui, que é a base, e passa para o outro lado elevado ao valor que tem lá. Então, fica 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16, certo? Então, vou passar esse 1 para cá, vai ficar menos 1. 16 menos 1 é 15. O 3 passa para cá dividindo. X igual a 5. X igual a 5 atende essa condição de existência aqui? Atende. Então, a minha resposta é x igual a 5. Né? Se eu chegar a uma resposta aqui que não atenda a minha condição de existência, essa resposta não serve aí, beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Então a gente tem isso aqui, ó. Então antes de começar a fazer contas, vamos colocar a condição de existência. Logaritmando x mais 2 tem que ser maior do que 0. Logaritmando x menos 2 tem que ser maior do que 0. Logaritmando 3x tem que ser maior do que 0. Daqui a gente tem que x é maior do que menos 2, x tem que ser maior do que 2, e x tem que ser maior do que 0, certo? Então, tem que atender essas três condições. Então, na verdade, observa que se x for maior do que 0, se x for maior do que 2, vou até corrigir aqui, ó, né? A condição aqui não é x maior do que 0, não. A condição aqui, ó, é x maior do que 2, né? Se o x for maior do que 2, ele naturalmente é maior do que menos 2 e ele é maior do que 0 aí. Quer ver? Ó? Vou até colocar aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho esses três aqui, ó. Né? Os três têm que ser satisfeitos. Se você pegar aqui o x maior do que 2, se x for maior do que 2, ele atende esse. Mas se x for maior do que 2, atende esse também. E se x for maior do que 2, também atende esse aqui, ó. Então, essa restrição atende às três, ó. Então, é ela que eu vou usar. Aí, eu peguei o logaritmo aqui e coloquei aqui, ó. Observa que a gente vai usar a propriedade, ó. A gente viu que quando você tem uma multiplicação no logaritmando, você pode colocar o logaritmo de um mais o logaritmo do outro. Então, eu vou fazer a operação ao contrário aqui, ó. Olha só, vou até colocar aqui no quadro, aqui, só para vocês verem do que eu estou falando. Então, olha só, pessoal, lá apareceu isso aqui, ó. Log de x mais 2 mais log de x menos 2. A propriedade, ela dizia o seguinte, ó, a propriedade que a gente viu era assim, ó, log de A vezes B. Quando você tem log de A vezes B, você pode colocar como log do primeiro mais o log do segundo, né? A propriedade que a gente viu fala isso aqui. Mas, se você tem isso aqui, você pode escrever dessa forma também. Toda vez que você tem uma adição de dois logaritmos de mesma base, como não tem nada aqui, é como se fosse base 10, tá, gente? Quando você tem uma adição de dois logaritmos de mesma base, você pode juntar os dois mantendo a base, que nesse caso é 10, e multiplicando o que está aqui. Ou seja, nesse caso aqui, ó, como os dois logs têm a mesma base, eu posso manter a base e juntar os dois colocando isso, que é o x mais 2, multiplicado por isso, que é o x menos 2. Ó. E foi o que eu fiz aqui nesse slide aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, peguei aqui, tinha uma adição, ó, e aí eu escrevi colocando esse vezes esse, juntei os dois, certo? E aí eu vou ter igualdade de dois logaritmos, ó, igualdade de dois logaritmos. Eu tenho que o log
na base 10 igual a log na base 10. Sempre que isso acontece, então eu posso pegar isso aqui, que é o x mais 2 vezes x menos 2, igual a 3x, certo? E aí desenvolver, multiplicando isso aqui, vai dar x ao quadrado menos 4 do lado de cá. Do lado de cá dá 3x. Vou passar o 3x para cá, vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Vou resolver por delta, né? E aí vou achar dois valores de x. X igual a 4 e x igual a menos 1. Mas observa que os meus valores de x têm que atender essas três condições. Ou seja, tem que atender essa aqui. Se ele atender essa aqui, ele atende as outras. Como o x tem que ser maior do que 2, o x não pode ser menos 1. Então, a minha única resposta é x igual a 4 para esse exemplo aí, ó.